o primeiro momento. Agora, eu vou parar de falar um pouquinho, já dando todo o cenário aqui para vocês, e vou chamar Natália Fruê para participar aqui do Poder Expresso. Natália, muito obrigado, como você está? Então, Léo, boa tarde para todo mundo. Eu ouço muito baixinho, mas você me perguntava sobre a disputa aqui na capital paulista, que já é a mais acirrada, na cidade que é o maior colégio eleitoral do país, né, a maior cidade da América Latina. A gente fala ao vivo da região central, o edifício Joelma, onde daqui a pouco o candidato do MDB, Ricardo Nunes, tem evento aqui com os vereadores, 37 vereadores eleitos de São Paulo, que fazem parte da coligação, os partidos que compuseram essa chapa à reeleição de Ricardo Nunes, contando também com aqueles vereadores de outras siglas, como, por exemplo, o Novo e o Solidariedade. O Novo elegeu apenas um parlamentar que faz parte agora, então, com essa... Ontem, a Marina Helena, candidata do Novo, declarou apoio a Nunes e, com isso, passa a fazer parte, caso ele seja reeleito, da base de apoio de Ricardo Nunes. E Ricardo Nunes quer contar com a campanha desses vereadores, muito mais do que com a campanha com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou contar aqui, Léo, porque eu acompanhava antes de a gente entrar no ar, você falando sobre essa questão da nacionalização e o que vai acontecer com os eleitores de Pablo Marçal. Agora há pouco, em uma outra agenda, eu perguntei a Ricardo Nunes se ele já tinha uma data para a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha. E ele disse que ainda não, que não quer nacionalizar a disputa, que quer discutir a cidade. E por que isso? Apurando com as duas campanhas, eles avaliam que esse segundo turno vai ser um segundo turno de rejeições, uma guerra de rejeição. E por que isso? Porque eles acreditam que vai contar mais quem conseguir ficar associado a figuras que a gente já conhece, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Lula. Ricardo Nunes fez votos em redutos petistas e essa é uma preocupação dele ficar atrelado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e perder esse voto, que é um voto associado à figura do presidente Lula. Então, tudo isso agora, as peças no tabuleiro, elas estão sendo colocadas. O que é melhor para Ricardo Nunes? Já que Bolsonaro não veio no primeiro turno, será que ele precisa mergulhar de cabeça nessa campanha aqui agora de segundo turno? Guilherme Boulos quer o contrário, quer associar a figura de Ricardo Nunes de forma direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque sabe que esse eleitor lulista, se passar a enxergar muitas imagens, né, os compromissos de campanha de Nunes com Bolsonaro com frequência aqui, isso pode prejudicar um voto que Nunes ganhou no primeiro turno. Então, tudo isso está sob análise. Há uma avaliação também nas campanhas que sim, que Pablo Marçal recebeu o voto conservador, mas também recebeu aquele voto do eleitor que, né, quer alguém que não está atualmente, que não faz a política institucional até esse momento. Então, essa é uma estratégia que Guilherme Boulos também está discutindo de como conquistar esse eleitor, Léo. Natália, a gente tá com uma pressa aqui, estamos rápido aqui com a Natália, mas eu não posso deixar de perguntar, Natália. Você acredita que é possível Boulos conseguir algum eleitorado de Marçal, alguma parte do eleitorado de Marçal, mesmo que pequena? Então, durante a campanha de primeiro turno, eu até comentava com alguns colegas, porque a palavra que a gente usa para dizer desses repórteres que acompanham direto a campanha, Léo, é carrapato. Carrapato significa que a gente fica na cola dos candidatos. Eu fiz algumas agendas de Pablo Marçal, também de Ricardo Nunes, de José Luiz da Atena e de Guilherme Boulos. E aí eu posso usar como exemplo aqui uma das agendas que foi no extremo da Zona Sul aqui de São Paulo, em que eu estive lá acompanhando o Guilherme Boulos, em que algumas pessoas nas ruas conversando
comigo e com outros repórteres, eles manifestavam que estavam entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E eu me perguntava, mas são candidatos com plataformas tão diferentes, né? Inclusive com as críticas que Pablo Marçal fez durante a campanha a Guilherme Boulos. E aí essas duas pessoas que conversaram com a gente responderam que enxergavam neles boas pessoas, né? Com um semblante de boas pessoas. Então é que eu vejo o seguinte, Léo, nós da imprensa, a gente costuma colocar rótulos e também agrupar os eleitores, dizer esse é assim, esse é assado, só que isso tem mudado e mudado muito rápido para esse eleitor que não é um eleitor ideológico, não faz parte dessas bolhas que a gente fala, nem a bolha progressista, nem a bolha conservadora. É um eleitor que quer respostas rápidas para os seus problemas, que quer respostas a curto prazo, aqui em São Paulo, principalmente sobre a questão da segurança. Então, nesse momento, é essa aposta de Guilherme Boulos para tentar esse voto de Pablo Marçal, esse eleitor que não é ideológico, porque apesar de a gente falar muito, se a gente somar o eleitorado, né, o percentual de eleitores de Ricardo Nunes com Pablo Marçal, 29 mais 28, né, 28,1, 29,4 mais 28,1, a gente chega a quase 60% dos votos. E aí chama a atenção o seguinte, o presidente Lula em 2022 fez 53% dos votos aqui em São Paulo contra 46, se eu não estou enganada, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Significa que esse eleitorado de Lula, e essa é uma aposta de Guilherme Boulos, ele está com Nunes e ele pode estar em algum momento, também pode ter estado com o Pablo Marçal. Então a campanha de Boulos não considera que só bolsonaristas votaram em Pablo Marçal e por isso pensa sim, não descarta conseguir alguns votos. Eles acreditam que a maioria vai migrar para Ricardo Nunes, no entanto, não 100% desses votos. Inclusive, a gente, hoje de manhã mais cedo, na rede social do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando eu acessei o perfil dele, muitas pessoas criticando o Bolsonaro que não apoiou Pablo Marçal. E aí com uma crítica dizendo, agora vou votar nulo, não voto em Ricardo Nunes. Então, tem isso tudo agora, durante esse segundo turno, a gente vai ter que ver como vai se desenhar. Até porque Pablo Marçal, e aí vai acontecer um negócio interessante, Léo. Agora há pouco eu recebi aqui no Zap a confirmação de uma coletiva de imprensa que o candidato do PRTB vai dar hoje ainda às 8h30 da noite. Ele que convocou a imprensa para dizer quem que vai apoiar. E aí isso vai acontecer pela primeira vez na história sem a pessoa envolvida estar com ele, que no caso a gente acredita que possivelmente ele deve, né, declarar apoio a Ricardo Nunes. No domingo de eleição, ele havia imposto algumas condições para declarar esse apoio. E aí Ricardo Nunes disse que ele não queria ele no palanque, depois de tudo que aconteceu nesse primeiro turno. A crença na campanha de Ricardo Nunes é que esse voto conservador de Pablo Marçal vem naturalmente para Nunes. Já Guilherme Boulos aposta que o voto de protesto que esteve, né, que se de fato se confirmar que esteve também nesse eleitorado de Marçal, aí pode ficar com Boulos, mas que não seria a maioria. Esse jogo de xadrez a gente vai ter que acompanhar e, como a gente diz, né, é um pouco clichê dizer que uma eleição de segundo turno é outra eleição, mas tudo isso agora a gente vai ter que acompanhar, porque pode sim, né, mudar toda a lógica que a gente acompanhou até este momento do pleito municipal de 2024, Léo. Natália Freire, muito obrigado aqui pela paciência, pela gentileza. Bom trabalho para você, a gente volta a falar. Forte abraço. Tudo bem, pessoal. Agora a gente vai para uma entrevista exclusiva com Paula Corradi, que é presidente nacional do PSOL. O PSOL ainda não conseguiu eleger nenhum prefeito nesse primeiro turno, está disputando com o Guilherme Boulos em São Paulo e disputa com Yuri Moura, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Paula Corradi, muito obrigado aqui pela gentileza aqui com a gente. Agradeço muito aqui sua presença e começo perguntando o seguinte. Se somar
os votos do Boulos com os votos do Pablo Marçal, não, desculpe, os votos do Ricardo Nunes com o voto do Pablo Marçal, a situação do Boulos é muito, muito complicada, mesmo tendo o apoio da Tabata Amaral. Nessa campanha, no segundo turno, seria impossível não avançar, pelo menos em alguma parte, nesse voto do eleitorado de Marçal, que é um voto predominantemente masculino e um voto também predominantemente de eleitores evangélicos. E a gente sabe que uma pauta identitária do PSOL, de alguns partidos de esquerda, acabam atrapalhando essa busca desses votos mais conservadores. Paula, qual vai ser a estratégia do PSOL em relação ao Guilherme Boulos nesse segundo turno? Bem, primeiramente, muito boa tarde, Léo Cavalcante, muito boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, quero começar dizendo que o segundo turno são outras eleições, né? O segundo turno são eleições em que nós vamos ter condições de tempo de TV iguais e vão ser a oportunidade, esse segundo turno será a oportunidade de debatermos propostas na cidade de São Paulo. O primeiro turno foi marcado por uma série de agressões, violência física, foi marcado por muita falta de debate político também. E eu acredito que o segundo turno vai nos trazer esse importante momento de debater propostas, de comparar trajetórias e, acima de tudo, para a gente apresentar a mudança que São Paulo precisa. Se teve algo que as urnas disseram no último dia 6 de outubro, é que a cidade de São Paulo quer a mudança, e a mudança para a cidade de São Paulo é a candidatura do Guilherme Boulos, né? O Nunes representa a continuidade e nós representamos a mudança. E a partir dessa expectativa que existe no paulistano hoje, na cidade de São Paulo, de mudança de uma cidade que está abandonada, uma cidade que tem 80 mil pessoas morando nas ruas, né? Uma cidade em que a saúde está caótica, uma cidade em que está completamente abandonada. Quem viveu em São Paulo nesses últimos 4 anos percebeu o quanto a cidade piorou, o quanto a cidade ficou abandonada. Até uma comprovação disso é que no início desse ano, a maioria das pessoas sequer sabiam que era o prefeito, que é a maior marca da gestão do Nunes, é o abandono completo e a piora na qualidade de vida na cidade de São Paulo, seja na educação, na saúde e na segurança, questão de moradia também. Então, o dia 6 de outubro deu o recado da mudança e é esse recado que nós estamos firmando a nossa candidatura. Paula, um dos momentos mais delicados da campanha do Boulos e o momento que claramente a equipe identifica uma queda de apoio no grupo evangélico foi aquele hino cantado em linguagem neutra, porque se sabe muito claramente que tem uma rejeição desse tema em relação ao grupo evangélico. Boulos rapidamente reagiu em relação ao hino, acabou tentando se afastar. De alguma forma, o resultado eleitoral do Boulos mostra que ele conseguiu reagrupar pelo menos aquela base evangélica que vota nele. Não são todos os evangélicos que não votam no Boulos, evidentemente, apesar da gente saber que tem uma distribuição em relação a religiões e o evangélico é um voto mais conservador. Aqui a gente não está tirando nenhum dado da cartola ou coisa parecida, é o que mostram as pesquisas, é o que mostram estudos acadêmicos, é o que a gente sabe a partir da própria ciência, das próprias evidências de números. A minha pergunta para você é a seguinte: o que é preciso no discurso identitário da esquerda, e eu não me refiro só ao PSOL, ser adequado para ganhar os corações e mentes desse grupo mais conservador? Porque a gente sabe que sem esse grupo mais conservador não se consegue eleger prefeito, nem governador, nem presidente da República. Como é que você avalia essa questão?
Bem, primeiro dizer que para nós essas questões em relação a responder sobre as mulheres, sobre negros e negras, sobre a população LGBT, nada disso para nós é uma questão identitária, a gente entende como uma questão estruturante da sociedade brasileira, essas pessoas existem. Então, quando a gente fala que a gente quer um transporte público com qualidade, ou melhor, que a gente quer, que é uma das nossas propostas, que as creches, né, educação em tempo integral, a gente está falando para a mulher, mãe, negra, pobre, de que a gente quer cuidar da cidade, que a gente quer cuidar, que ela tenha um espaço para que as crianças tenham oportunidades. Então, é uma proposta também de combate às desigualdades sociais, que é uma pauta histórica da esquerda, né? Então, eu acredito que quando a gente apresenta propostas que tenham como melhoria de vida a população, a classe trabalhadora no Brasil, essas pessoas mais pobres, elas têm cor, elas têm gênero, elas têm raça, elas têm formas de existir. Então, eu acredito que quando a gente apresenta uma proposta, a gente está querendo dialogar com toda a sociedade, a gente tem condições de fazer isso, e eu acredito que a nossa capacidade de diálogo vai conquistar corações e mentes. Corade, presidente nacional do PSOL, agradeço muito a gentileza aqui nessa conversa com a gente. Bom trabalho, boa sorte aí durante essa caminhada. Tem 2 candidatos, tanto em Petrópolis quanto em São Paulo. Forte abraço, muito obrigado pela gentileza. Obrigada.